Bom, então, essa é a terceira aula de pronomes, é uma aula que vai falar sobre pronomes relativos. É nessa aula que a gente fala sobre o uso do que, do qual, como eu sei quando o pronome que, ele é de fato um pronome relativo, quais são os testes que eu devo fazer. É nessa aula também que a gente relembra como se usa o onde e o aonde, e como é que na língua portuguesa estruturas como as pessoas com as quais eu lido, são boas pessoas. De onde surge esse com as quais? Como é que a gente constrói sintaticamente essa estrutura frasal e se essa estrutura frasal ela é uma estrutura realmente necessária? De onde surge tudo isso? Tá bom? Então, começamos pronome relativo, na minha opinião aí, dentro de pronomes, mais um assunto super importante, não tem como fugir desse conteúdo. Então, eu acho que agora é hora de sentar, se acomodar e anotar muita coisa. Tem muita tela aqui importante e eu prometo pontuar para vocês, tá? Conceito de pronome relativo é isso aqui. É a palavra capaz de substituir e relacionar termos antecedentes. A gente entende que termo antecedente é, para a gente, o termo que está antes, então não tem mistério nenhum, tá certo? O antecedente é o termo que o pronome vai reconectar, tá? Bom, então vamos pensar assim. Eu queria que aqui a gente conseguisse retomar 3 conceitos básicos, tá? Pronome relativo é um termo que conecta orações, está dentro do período composto e, portanto, ele pertence ao conteúdo frasal. Nossa, agora eu judiei de todo mundo. Então, eu vou bem devagar. Primeiro, eu quero retomar o que é frase, o que é período e o que é oração. Então, vamos por partes. O que é frase? Frase é todo e qualquer processo comunicativo de qualquer extensão capaz de produzir sentido. Nem toda frase é composta por várias palavras ou algumas palavras. Às vezes a frase, ela apresenta uma única palavra. Imaginemos que eu olhe um incêndio e digo fogo. É uma frase, dentro do contexto, ela estabelece sentido e eu não precisei agrupar palavras. Então guarda na memória. Frase é qualquer extensão, é um processo comunicativo de qualquer extensão com ou sem verbo capaz de produzir significado. Então, o que você está vendo ali é uma frase. Essa frase também pode ser descrita como um período. O que ela tem? Para ser período, precisa ter verbo. Então, toda frase que tem verbo é um período, tá certo? Combinado? Beleza. Essa frase, ela tem um único verbo. Então, a gente diz que essa frase é um período simples. E as palavras todas se organizam para esclarecer o verbo. Quando uma frase tem mais de um verbo, a gente diz que o período é composto. E essas orações são unidas, ou por conjunções, ou pelo pronome relativo. Então, ali, nesse exemplo que você está vendo aqui, ó, nesse exemplo, eu estou vendo uma frase, ela tem significado, um período, é uma frase com verbo, com uma oração, só tem um verbo. Se eu sigo, eu encontro mais uma frase que tem um verbo, então mais um período, e mais um período simples, porque só tem um verbo, só tem uma oração. A minha proposta é tentar juntar essas duas orações em um período, mas usando apenas um verbo. Eu tenho esse resultado. A frase que eu criei não é uma frase boa, porque é uma frase com mais de um entendimento. Então, a gente diz que ela é uma frase ambígua. As frases ambíguas geralmente são explicadas por motivos sintáticos. Aqui, a ambiguidade ela está atrelada a um aspecto. Eu não sei se triste é uma condição do sujeito da frase ou se triste é uma qualidade característica do próprio filme. Essa dificuldade de entendimento me faz entender que eu preciso voltar ao verbo que estava subtraído para tentar esclarecer a situação. Quando eu faço esse movimento de trazer o verbo de volta, o que eu percebo? Que eu tenho aqui uma oração e aqui eu vou ter outra oração. A grande sacada é perceber que a palavra filme, ela deveria estar aqui. Mas para evitar a repetição, eu vou colocar um pronome no seu lugar. Esse é o pronome que vai fazer esse processo de substituir a palavra a fim de evitar a repetição dessa palavra e vai gerar a conexão entre as duas orações.
É importante você lembrar que filme é objeto, completo assistir, e que filme é sujeito, do verbo era. Então, se eu perguntar assim, quem assiste, assiste a algo. O algo é o filme. E se eu perguntar, quem era triste? A resposta vai ser o filme. Então, eu tenho na frase duas menções à palavra filme. A primeira, na oração do assistir, e a segunda, na oração do era. Combinado? Então, para a gente, aqui, o que fica muito evidente é que, para evitar repetição, eu substituí a palavra e eu usei um pronome que pudesse gerar essa conexão. Por que você diz que ele gera conexão? Porque a palavra que ali está, ela só terá valor de filme se ela estiver ali, naquela posição. Se eu retirar da frase, a palavra que não conserva significado. Ela não tem conteúdo próprio. Ela é uma palavra átona. E as palavras átonas, elas se preenchem de sentido quando elas estão nas orações. E elas se esvaziam de sentido quando elas não estão nas orações. Então, o que faz essa palavra ter como referente, que os exercícios sempre falam, a palavra filme, é a sua posição na construção da frase. Combinado? Isso é um pronome relativo. É isso que ele faz. Ele vai substituir o termo antecedente, ótimo, e ele vai juntar as orações. Ok? Continuamos. Essas palavras que eu destaco são os pronomes relativos que a língua portuguesa tem, tá certo? Algumas aqui merecem alguns cuidados. Então vamos pensar junto. O pronome que é o pronome relativo que nós mais usamos. É muito fácil usar o pronome que, ele não tem aí alguns limites, como outros pronomes, então ele acaba sendo usado com muita frequência. A gente precisa ter um certo cuidado, porque quando a gente repete demais uma palavra num texto, isso pode se apresentar como um vício. E aí até tem um nome, né? A repetição do que na língua portuguesa, a gente chama de queísmo, tá certo? Mas vamos seguir. Quando eu olho essa sequência de palavras que você está vendo aí também, eu consigo perceber uma coisa. Esse que, ele tem a possibilidade de ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais. Qual é a grande ideia dessa minha explicação agora? Muitos exercícios, muitos, tá? Dos livros, das provas, muitos, eles apenas querem saber se a palavra que eles destacaram, se o quezinho que está lá em negrito é um pronome relativo. E às vezes você, para resolver isso, você precisa fazer apenas uma troca. Então, ele quer saber se é um pronome relativo? Ótimo, eu pego o que e substituo por um desses. Se a troca der certo, significa que o que é um pronome relativo, assim como o qual, a qual, os quais e as quais. Sem problema. Outra coisa importante. Esses pronomes que você está vendo, cujo, cuja, cujos, cujas, são pronomes que não aceitam artigo depois deles. Por que não? É como se nós entendêssemos que a ideia que o artigo transmite, que é de definir o masculino, o singular, o plural, isso já está dentro da palavra cujo, cuja, cujos, cujas. Então, a presença do artigo, ela geraria um efeito desnecessário, porque o artigo já tem essa contração. Então, nós não usamos o artigo depois do pronome. Não devemos ou não é orientado. Não devemos. Inclusive, alguns exercícios trazem esse tipo de situação. Colocam o pronome cujo acompanhado de um artigo, os, e esperam que você marque essa como a resposta que apresenta o uso indevido da norma da língua portuguesa, tá? O pronome onde substitui lugares, o pronome quem substitui as pessoas e o pronome quanto tem uso um pouco mais limitado, ele sempre será antecedido do pronome indefinido tudo, em situações como fez tudo quanto foi possível, tá certo? Então, aqui a gente começa a olhar para esse cenário, né? De quem nós estamos falando, tá bom? Ok? Minha gente, é importante que a gente lembre agora que esses pronomes, eles sempre vão conectar orações. E agora eu vou te explicar como é que essa conexão acontece de uma forma bem feita. Então, vamos lá.
Queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Isso aqui é uma oração, tá? E o que vier aqui, ó, é outra oração. Então, a primeira oração, ela tem as mesmas informações repetidas e o mesmo verbo, que é um verbo de ligação, o é. As orações subsequentes, elas são orações com verbos diferentes. Lembra que o pronome vai entrar aqui, ó, bem aí. E ele não vai se relacionar ao primeiro verbo, ele vai se relacionar a esses verbos aqui. Por isso é importante observar se esses verbos, eles vão apresentar a necessidade de se colocar uma preposição. Para saber se isso vai acontecer ou não, o que é que a gente faz? A gente escuta a regência desses verbos. Escutar a regência é perceber como o verbo normalmente se comporta. Então, olha só. Quem vê algo. Quem assiste, assiste a algo. Quem gosta, gosta de algo. Quem menciona, menciona algo. Então, o que eu quero que você observe? Que quando eu coloquei a regência desses verbos, esses dois solicitaram preposição. Então, essas preposições são as preposições que eu vou colocar agora para completar com o pronome. Esse primeiro slide de conexões, eu vou usar apenas o pronome que. Então, olha só como é que funciona. Aqui não tem preposição. Então, esta é a novela que vejo. Agora, aqui, ó, já tem preposição. Esta é a novela a que assistimos. Agora, aqui eu também tenho preposição. Então, eu vou usar. Esta é a novela de que gostamos. E, por fim, sem preposição, esta é a novela que mencionei. Entende como é que funciona? Agora a gente vai fazer mais um teste. Eu vou trocar, vai ser a mesma sequência, só que nós não vamos usar o quê? A gente vai usar o a qual. Então vamos relembrar quem pede preposição e quem não pede. Então, ó, quem vê algo, quem assiste, assiste a algo, quem gosta, gosta de algo, quem menciona, menciona algo. Ok, não precisou da preposição. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar o a qual, e quando a gente construir essa estrutura, a gente vai perceber que o a vai se conectar ao a qual, e aí a gente vai ter a crase, e que o de, quando se conectar ao a qual, nós vamos ter o da qual. É daí que começa a surgir essas construções do português. Então, vamos lá, ó. Esta é a novela a qual vejo. Ótimo. Esta é a novela. Esse A aqui, ó, é o A que vai se ligar ao A qual, ó, tá vendo? Então, o que acontece? Esses dois A se unem. Então, essa é a novela a qual assistimos. Agora, esse D aqui, ó, vai se unir ao A qual. Tá vendo, ó? Então, essa é a novela da qual gostamos. E aqui, essa é a novela a qual mencionei. Viu como é que funciona? Então, agora você começou a perceber de onde surge a crase em pronomes relativos, tá? Vamos seguir. Agora, a gente vai tentar usar o pronome quem. Por que vai dar certo? Porque o pronome quem, ele é um pronome que a gente usa exclusivamente para fazer a conexão da substituição de um termo que seja pessoa, ou um termo que foi personificado, tá? Então, quem só para isso. Então, mesma coisa, sempre a mesma. Começo apresentando as preposições e depois eu faço as conexões. Então, ó, quem gosta, gosta de alguém. Quem discorda, discorda de alguém. Quem concorda, concorda com alguém. Quem faz referência a alguém. Viu como é que funcionou? Agora eu junto as coisas. Ó, este é o professor de que gostamos. Este é o professor de que discordei. Este é o professor com
Opa, de quem discordei. Esse é o professor com quem concordo. E este é o professor a quem fiz referência. Viu como é que funcionou? Então eu pego a preposição e conecto ao pronome. Deu super certo. Vamos ver agora. É a mesma coisa, só que agora a gente vai usar o qual, tá certo? Então vamos lá. Quem gosta, gosta de. Quem discorda, discorda de. Quem concorda, concorda com. Quem faz referência a. E agora a gente vai fazer as conexões, tá? Sempre com o qual. Então é como se a gente juntasse aqui, ó, o qual, tá? Então vai ficar assim, ó. Este é o professor de, opa, do qual gostamos. Esse é o professor do qual discordei. Olha isso. Esse é o professor com o qual concordo. Esse é o professor ao, ó que bonitinho, qual fiz referência, certo? Então está resolvido. Aqui a gente considerou como faz a troca do quem para o qual. Tranquilo, não vejo muito problema. Vamos agora falar do onde, tá? Então, nesse slide, você vai entender como é que a gente diz onde e aonde, de onde surge isso. Então, é assim, o esquema é sempre o mesmo. Eu escuto a regência do verbo e faço depois as minhas conexões. Ó, quem nasce, nasce em. Quem mora, mora em. Quem chega, chega a. Por mais que as pessoas digam que chegou em casa, chegou no trabalho, a preposição formal é a preposição a, tá bom? Quem vai, vai a algum lugar. E ó, se a gente escutar com calma, em todas elas a sequência é a mesma, ó. Quem nasce, nasce em algum lugar. Quem mora, mora em algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, todos eles têm essa sequência aqui, ó, algum lugar. E é exatamente essa informação que me permite usar o pronome onde. Ok? Lembra que a professora dizia assim, ó, o pronome onde substitui lugares. Era disso que ela estava falando, de um pronome que vai substituir um termo que é um lugar na frase, tá? Ok, então vamos seguir. O que eu preciso agora? Eu preciso que você observe assim, ó. Quando eu substituo lugar, eu uso onde. Quando eu tenho a preposição a, eu vou ter aonde. E quando eu tenho a preposição em, vamos pensar junto. Se eu pegar esse em e juntar com onde, o processo natural seria dizer nonde. Mas essa palavra, ela não existe no português. Talvez tenha existido num passado, mas não existe hoje, modernamente. Então, o que é que faz, Cláudia? Faz assim. Quando a preposição é em, a gente não usa contraído do onde, a gente só usa o onde. E quando a preposição é a gente coloca do lado e gruda, tá? Então, ó, esta é a cidade onde nasci, esta é a cidade onde morei. Olha aqui, ó, essa é a cidade aonde, ó que bonitinho, chegamos. Esta é a cidade aonde iremos. Então, Cláudia, aquela história que a gente usa o aonde quando a gente vê um movimento e que a gente usa o onde quando está parado. Então, essa história, ela combina muito com o fato da gente escutar essa história quando a gente é criança, né? Porque depois que a gente cresce, a gente tem outras explicações que são mais interessantes para essa troca, tá? Então, hoje eu preferia, né, e prefiro, e acho que você dá conta de entender que isso é fruto de uma regência.
tá? Até um dia, se você quiser, eu até te explico por que que funciona a ideia do movimento e a ideia do estar parado. A preposição a é uma preposição de condição de deslocamento, a preposição em é uma preposição de local permanente. Tem sim um fundamento muito legal, mas a gente vai para o lado da regência, que é mais seguro, tá certo? Beleza? Próxima. Agora a gente vai substituir o onde pelo a qual, certo? Onde pelo a qual. Então, como é que vai funcionar? Esquema é sempre o mesmo, ó. Quem nasce, nasce em, quem mora, mora em, quem chega, chega a, quem vai, vai a. Agora, o que que acontece? A gente vai fazer a conexão com o a qual. É isso que a gente vai fazer, ó. Aí o que que acontece? Essa conexão, se você está bastante atento a esse slide, você já matou a charada. Você vai ter dois as paralelos em alguns casos. E é isso que a gente precisa começar a perceber. Porque crase é isso. Crase é quando você consegue perceber que dois as, por motivos diferentes, foram colocados um ao lado do outro. E esses dois as paralelos, eles se contraem num a só. Por isso que a gente usa um símbolo sobre eles, para dizer que esses dois as estão aí ainda, paralelos, mas que nós, nessa construção, unimos a um único som, a um único a. Então vamos pensar, como é que fica em mais a qual? Esta é a cidade na qual... Opa, faltou um aqui. Nasci. Esta é a cidade na qual morei. Viu que bonitinho? Esta é a cidade... Ó, quem apareceu, fazia grandão. A qual chegamos. Esta é a cidade a qual iremos. Viu como é que funciona? Então, para nós, é assim que se constrói a condição do a qual, o qual, ao qual. Que eu queria combinar com vocês? Lembra que eu disse assim, ó, no começo dessa aula você vai entender. Nessa aula você vai entender quando é que e por que é que eu tenho que aprender a trocar o que pelo o qual, a qual, a qual, porque quando eu faço a troca, eu sei que eu estou olhando para um pronome relativo. Depois você vai aprender a usar os pronomes relativos, você fez agora, e você vai entender por que que a gente diz assim, ó, os alunos com os quais eu lido são boas pessoas. De onde surge a ideia do com os quais eu lido? Aí, agora eu pergunto, será que você entendeu? Os alunos com os quais eu lido são boas pessoas. Espera, quem lida, lida com alguém. Então, se eu lido com alguém, significa que os alunos com os quais eu lido. Viu como é que funciona? É assim, ó, quer ver? Olha que coisa legal. Se você diz assim, as matérias que eu gosto são muitas. Não, está errado, porque quem gosta, gosta de. Então, as matérias de que eu gosto. Então, é isso que você começa a fazer de uma forma mais ou menos natural. Primeiro vai ser pelos exercícios, depois vai ser naturalmente, tá certo? Então, minha gente, essa parte de pronome relativo a gente acabou. Agora a gente precisa organizar a sequência. A gente vai continuar falando de classes de palavras, mas a parte mais importante de pronomes você já vivenciou, tá certo? Essas aulas aí, elas resolvem todo o conteúdo mais expressivo de pronomes. Combinadinho? Um abração, tudo de bom, minha gente.